cristãs, a todos aqueles que visitam este canal. Meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. A palavra de Deus diz em João 14, verso 6: E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, verso 6, olha que interessante. Aqui se substancia tudo. E se ele é o caminho, se ele é a verdade e se ele é a vida, substancia todas as necessidades do ser humano. Então, é necessário sabermos se de fato a pessoa de Jesus Cristo existiu, ok? A pessoa e a identidade de Jesus Cristo provocaram muita controvérsia por séculos e séculos. Porque se ele diz ser aquele que está dizendo na Bíblia, então nós temos que determinar que Jesus Cristo é esse. E se esse Jesus Cristo histórico é verdadeiro, então nós estamos diante de uma verdade universal, ok? Apenas as declarações da Bíblia sobre Jesus, alguns ainda teimam, apesar das declarações da Bíblia sobre Jesus Cristo, alguns teimosadamente, apesar das declarações da Bíblia sobre Jesus Cristo, alguns teimosamente negaram a sua existência. De fato, uma pesquisa realizada na Igreja da Inglaterra em 2015 para determinar a porcentagem de pessoas que acreditavam em um Jesus histórico mostrou que 40% dos participantes pesquisados duvidaram da existência de Jesus Cristo. Nos Estados Unidos temos uma situação bem diferente. Algumas pessoas entrevistadas nos Estados Unidos, inclusive por uma grande revista, né, descobriram que a maioria dos americanos considera o nascimento de Jesus Cristo um fato histórico. Reforçando ainda mais essa descoberta favorável, a pesquisa do Barna Groves mostra que a grande maioria dos americanos acredita que Jesus Cristo era uma pessoa real. Os números reais são mais de 92% dos adultos e 87% das crianças também acreditam que Jesus Cristo era uma pessoa que realmente viveu. Por outro lado, ateus como Bertrand Russell, ele confirmou as suas declarações e o seu ceticismo sobre Jesus nas seguintes palavras: posso dizer que não se está preocupado com a questão histórica. Historicamente é bastante duvidoso que Cristo já existiu. E se existiu, não sabemos nada sobre ele. Então, não estou preocupado com a questão histórica, pois é muito difícil. Estou preocupado com o Cristo que aparece nos evangelhos. Misteriosa, Jesus Cristo fascinou e ganhou a atenção de mais pessoas do que nós podemos imaginar, incluindo seus críticos e oponentes. Felizmente, as principais passagens e eventos sobre Jesus Cristo foram documentados na Bíblia. Seus críticos podem não acreditar, mas a Bíblia é o principal livro histórico que registra a criação e a historicidade da humanidade, apesar de muitos relatos da criação serem não críveis pela comunidade científica. A história da nação de Israel, a história da humanidade, e culminando com a primeira vinda de Jesus Cristo, o nascimento resultante da igreja, naturalmente são evidências bíblicas que a historicidade quer estudar. É o principal livro histórico que registra a criação da humanidade e a história da nação de Israel em particular, culminando com a primeira vinda de Jesus Cristo e o nascimento resultante da igreja. Naturalmente, a evidência bíblica para a historicidade e a realidade de Jesus Cristo deve necessariamente vir dos escritos do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é assim, evidentemente, principalmente porque alguns deles eram testemunhas oculares, né, que andaram com Jesus Cristo, presenciaram os seus eventos e se tornaram seus discípulos. Ao acompanharem suas viagens evangelísticas, o torna as pessoas mais qualificadas para escrever a sua vida. Ao fazê-lo, eles fundamentaram as suas alegações de que Jesus era um Deus manifestado em carne e o tão esperado Messias e o Salvador do mundo. A seguir, então, nós vamos ver as reivindicações e declarações básicas sobre Jesus Cristo nos relatos do Evangelho. Ele nasceu de uma virgem, Mateus
capítulo 1, versículo 23, viveu entre os homens, ensinou muitas verdades profundas que confundiram seus ouvintes, conforme João capítulo 7, versículo 14 e verso 15, e enquanto realizava também muitos trabalhos maravilhosos e milagres incríveis e incompreensíveis. Ele afirmou ser Deus também, conforme Isaías capítulo 9, verso 6 e João capítulo 10, verso 30 ao 33, Colossenses 2, 9 e muitos outros versículos. O que nós podemos estudar nessa série é sobre a evidência bíblica, os escritores do Evangelho, o apóstolo Paulo, a historicidade de seculares, de pessoas não cristãs, falando se existiu Jesus Cristo, os primeiros autores que mencionaram Jesus Cristo, a realidade do imperador de Nero, a confiabilidade do Novo Testamento, a arqueologia, escritos históricos que mencionam Jesus como ser pessoal, histórico e real, certo? Alguns livros modernos apoiando Jesus e a sua existência. Bem, existe muitas coisas para a gente estudar. Seja bem-vindo a esta série.